Muito bom dia, Deus abençoe a sua família, a sua casa. Com certeza hoje é um dia que Deus abençoará poderosamente. Ele já te deu a oportunidade quando você abriu hoje os seus olhos e viu que você está entre os viventes. A Bíblia diz que há esperança para aqueles que estão entre os vivos. Então, a mensagem de hoje se encontra no livro de 1 Reis 19. A gente vê a história de Elias. A Bíblia diz que Deus abençoava, muito a vida de Elias. E Elias era um homem que era considerado um profeta muito abençoado, tinha uma grande fé, uma grande confiança em Deus. Teve vez que ele orou para parar de chover, outra hora ele orou para que chovesse. E ele também um dia confrontou muitos profetas, mais de 400, e todos foram mortos. E a Bíblia diz que Deus respondeu com fogo a oração de Elias. Só que um dia, olha o que aconteceu com Elias. Olha só no capítulo de 1 Reis 19, versículo 4 diz assim, ó: Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te, come. E olhou, e eis que sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e tocou e disse: Levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Olha só, a gente vê aqui que Elias estava pedindo para si a morte. Ele disse assim: Senhor, basta, eu não sou melhor do que os meus pais, eu quero que o Senhor tire a minha vida. E ele estava em um quadro muito depressivo, porque ele fugiu para o deserto, caçou uma árvore sombrosa, deitou debaixo e não queria mais lutar. Por causa de uma palavra que ele ouviu de Jezabel. A Bíblia diz que Jezabel anunciou que ia matá-lo, ia tirar sua vida. Então ele desanimou, não quis mais lutar e ficou ali se questionando, se indagando. E a Bíblia diz que Deus enviou um anjo. E o anjo levou um pão, levou água. Ele comeu, bebeu, só que ele não tinha força. Ele voltou a dormir. E o anjo chegou e falou de novo para ele: Elias, o caminho é sobre modo longo. Não adianta você comer e beber e dormir de novo. Você precisa andar. Porque o caminho é sobre modo extenso. O caminho é longo. Então, a gente não vê qualquer um aqui. A gente estamos falando do profeta Elias. Um homem que é sinônimo de muita fé, de muita confiança. Então, o que nós aprendemos hoje nesta mensagem? Que há momentos na nossa vida que a gente também se depara com isso. Ele disse assim: Senhor, basta, não quero mais. E às vezes a nossa vida é assim. Às vezes a gente passa por momentos que a gente não tem força para continuar. Elias estava assim. Ele até comeu, bebeu, mas ele não tinha força para caminhar. E o anjo disse assim para ele: olha, o caminho ainda é muito longo. O caminho é muito longo. Você não pode parar aqui. Então, quando você analisa essa mensagem, você vê que ao seu redor existem muitas pessoas que ainda esperam por você. E Deus pode fazer muito na tua vida. Deus pode fazer muito na vida de outras pessoas através da sua vida. Deus pode abençoar a sua família, os seus parentescos, os seus familiares,
através de você. Se Deus quisesse fazer tudo sozinho com seus anjos, Ele fazia, Ele faria. Mas Ele quer contar com você. Ele quer contar conosco. A Bíblia diz que Deus, os anjos, eles almejaria muito, os anjos desejaria pregar a palavra de Deus. Porém, Deus não deixou. Ele deixou para o homem, pecador. Então, Deus quer contar em cada um de nós. Não é fácil. Muitas vezes, a gente estamos como Elias, sem força para caminhar. Mas hoje foi pregado neste domingo que às vezes a gente não vê caminhos, mas a gente vê a voz do nosso pastor. Deus é o nosso pastor, Jesus Cristo. Então, quando você medita na palavra de Deus, você consegue ouvir a voz de Deus. Deus falando ao teu coração. Então, o caminho é sob modo extenso, você não pode parar. Você não pode desistir, você não pode abandonar a sua confiança. Creia somente no Senhor. Não deixe que esse desânimo faça você desistir dos seus propósitos. Existem muitas pessoas esperando por você. E é através de você que Deus quer abençoar outras pessoas. Através da sua vida. Não que Deus precisa de nós. Deus não precisa de nós, é nós que precisamos dele. Mas Ele quer contar conosco. Lembra de quando Jesus fez aquele milagre, transformando água em vinho? Ele falou para os discípulos encher aquelas talhas de água. E os discípulos foram uma peça primordial, importante, porque eles participaram do milagre de Jesus. Eles participaram. Então eles encheram as talhas, tiveram todo aquele cuidado e Jesus transformou a água em vinho. Então, veja que Jesus quer contar com você. Não que Ele precisa de nós, mas Ele quer que você seja um quebra-cabeça, uma parte desse quebra-cabeça. Ele quer que através de você abençoar outras pessoas. Então, receba hoje essa palavra no teu coração. Eu vou ler só o versículo 16, quando Deus viu que Elias não queria mais. A Bíblia diz que Elias não queria. A única coisa que Deus escutava da boca de Elias é dizer assim: Senhor, eu não quero mais, eu não sou melhor do que os meus pais. E ele achava que era só ele que era fiel, íntegro naquele momento. E a Bíblia diz que Deus falou assim: Elias, eu ainda reservei 7.000 homens que não se dobraram para Baal. Mas já que você não quer, ó o versículo 16, ó. Também a Jeú, versículo 16, de Nissim, ungirás rei de Israel, e também a Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Está escrito isso. 1 Samuel 19, versículo 16. Deus falou bem assim: olha, então volta pelo mesmo caminho que você veio, e lá você vai ungir o profeta Eliseu em teu lugar. Na verdade, Eliseu estava com a junta de bois. Ele não era ainda profeta, mas Deus já via que ele poderia substituir a Elias. Veja que nós não somos insubstitutos. No momento que eu não quero mais, no momento que Deus ele está falando para a gente, mas no momento que eu não quero, Deus ele simplesmente queria contar comigo. Mas se eu omito, se eu não quero, Ele vai contar com outro. Ele vai achar outro para colocar no meu lugar. E olha o que ele falou para Elias. Ó, Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Então, Elias simplesmente não quis e Deus respeitou, né, a fé de Elias. Mas que essa mensagem seja uma lição no nosso coração. E ali Elias fez o que Deus falou, ele ungiu Eliseu e Deus abençoou muito a vida de Eliseu. E ainda mais unção foi derramada na vida de Eliseu do que de Elias.
Tem 7 milagres de Elias registrados na Bíblia e tem 14 milagres registrados de Eliseu. Veja que Eliseu recebeu porção dobrada do Espírito de Deus sobre a vida dele. Então, só perde é aquele que desiste, é aquele que abandona, mas se você crer, mesmo desanimado, mesmo triste, mesmo às vezes achando que as coisas vão piorar cada dia mais, tenha confiança. Como foi pregado domingo, lança fora o medo, porque só quem vai ter bom êxito é aquele que não desistir, é aquele que não abandonar a sua confiança. Que Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Tenha um ótimo dia, um dia produtivo e cheio de bênçãos na sua vida. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por esta mensagem. Não deixa que o desânimo, a tristeza toma conta do coração dessa família, dessa casa. E que esse homem, Pai, ele vem estar lutando pela sua família, pelos seus filhos. Não deixa que nada nem ninguém o esmoreça no meio da sua jornada. Meu Deus, nós vemos o profeta Elias, homem tão usado pelo Senhor, que pediu para si a morte porque estava desanimado por causa de uma palavra. Meu Deus, há pessoas que estão magoadas por causa de uma palavra. Ela desistiu de algo, desanimou de algo por causa de uma palavra. Mas assim como uma palavra desanimou esse homem, essa mulher, eu determino que uma palavra também possa levantar, fortalecer, renovar as forças dessa pessoa. Pai querido, que assim seja. Toca nas juntas e medula, na carne e nos ossos. Dê saúde ao que está doente. Dê força ao que não tem nenhum vigor. Que essa pessoa hoje receba o refrigério e a bênção do Senhor. Toma posse. Eu determino em tua vida que você seja abençoado pela graça e a bondade e a misericórdia do nosso Deus. Que assim seja. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus te abençoe. Se você gostou da mensagem, deixe o seu gostei e também compartilhe com mais alguma pessoa, algum irmão, essa palavra. Fique todos com Deus.